falha grave de estrutura aqui nesse rompimento das ações da Petrobras, tá? Então a gente tem sim que ficar de olho. A gente fez um movimento que não foi muito interessante, inclusive pode acabar se tornando uma armadilha e a gente vê a ação corrigindo forte. Então a gente já precisa ficar atento, tentar entender esse cenário. A gente também tem notícias e fundamentos agora junto para agregar a essa análise e a gente já tem que ficar de olho porque pode ser uma falha grave de estrutura de alta e a gente pode iniciar o movimento corretivo, tá? Então a gente já tem que ficar atento porque pode ser que não vale a pena mais comprar as ações da Petrobras, tá? A gente vai ver tudo isso no vídeo de hoje. Bem-vindos, vamos atualizar a nossa análise então da Petrobras. Vamos ver suportes, resistência, preço-alvo, tendência, se vale a pena comprar, se vale a pena vender. Vamos ver tudo que o gráfico está nos mostrando, porque sim, a gente fechou muito feio na nossa semana passada, uma falha de rompimento. Isso aí pode gerar aí movimentos bem fortes de correção. Eu sei que muita gente gosta da ação da Petrobras. É uma boa ação, sim, mas boas ações também caem, e ainda mais quando o governo pode fazer qualquer coisinha, isso aí afeta a cotação, tá? Então vamos entender todo esse contexto e vamos ver o que que a gente pode esperar para os próximos meses aí para a ação da Petrobras. Antes da gente continuar, não esqueça do nosso canal de criptomoedas no final do vídeo, primeiro comentário fixado, já clica, se inscreve, dá aquela força bacana para a gente chegar a 1.000 inscritos lá, também tem muito conteúdo bacana, tá? E também, como sempre, mais duas análises para vocês no final do vídeo. O Ibovespa deve dar uma corrigida, isso aí abre boas oportunidades, ainda tem muita ação barata. Fiquem de olho. E também nosso curso Semana da Mês da Independência, né? Nosso curso com desconto aí de 150 por R$ 100. Vocês vão ter um conteúdo muito bacana para quem quer aprender a usar o gráfico para investir para longo prazo, encontrar os melhores pontos de compra, justamente procurando investimentos de longo prazo, tá? E também vocês vão fazer parte da nossa comunidade no Telegram para sempre. Então, vocês adquirem uma vez e ficam para sempre lá com a gente. Então, aproveitem que esse valor é só até o final do mês, beleza? Dito isso, vamos lá. O que que a gente já tem aqui no semanal gritante? Esse engolfo, tá? Olhem como a gente tinha topo, tá? Que até então era nosso topo histórico. A gente chegou a romper, ó, deu uma rompidinha de leve nesse topo na semana do dia 26 e na semana passada a gente já engolfou esse candle, a gente fechou o gap que a gente tinha, que a gente vai olhar no diário, e justamente essa semana a gente pode ter a confirmação justamente fechando abaixo dessa região. A gente vai ter que ficar de olho. A gente já tem alguns indícios aqui que mostram um potencial de baixa, sim, para as ações da Petrobras, tá? A melhor oportunidade de compra dela pela minha estratégia foi lá em 2021, tá? Essa região foi a melhor oportunidade de compra. Depois a gente teve uma segunda aqui nos R$ 15 lá pelo ano de 21, 22, 23 e depois disso a ação só subiu, tá? A gente não teve nunca nenhuma correção, a gente nunca retornou pelo menos para essa linha de tendência de alta e no momento passa por essa região dos R$ 30. Então a gente tem que ficar preparado para qualquer sinal de topo, ficar no mínimo se prevenindo de uma potencial baixa, tá? Tanto que a gente praticamente não trouxe nenhum cenário de baixa para Petro só a partir de agora, basicamente a gente fez essa análise e por enquanto ela continua bem possível, porque a gente trouxe o último vídeo, a gente não tinha rompido essa região e era importante que a gente rompesse essa zona, e a gente rompeu basicamente no dia seguinte da nossa análise, e agora a gente voltou para fechar esse gap e vai de acordo também com a nossa última análise da Petro da semana passada, tá? E a partir daqui a gente não pode passar se a gente quiser continuar subindo, porque a gente tem um rompimento, pullback para voltar a subir. Então, a perda dessa região aqui pode ser um cenário bem ruim, tá? Bem desagradável, e a gente vai ter uma armadilha de topo com rompimento topo histórico, rompimento dessa grande região de resistência e falhar. E aí iniciar o movimento de baixa. Caso a gente feche esse gap e volte a subir, beleza.
quem tá comprado, show, não tem nada a se fazer. De novo, na minha opinião, na minha estratégia, eu jamais compraria a Petrobras nesses patamares, só depois de um cenário bem claro de correção e de fundo, mas para quem já está comprado, por enquanto é o momento de ficar atento, mas a gente ainda não tem a confirmação de baixa. E vamos ver aqui os alvos que a gente pode ir caso a gente rompa essa região e também o alvo de alta caso a gente confirme o fechamento desse gap. Antes da gente continuar, vou deixar o lembrete aí para vocês não esquecerem de se inscrever, ativar a notificação, deixar um like, deixar um comentário, dê a opinião de vocês, o que vocês acham da ação da Petrobras, tá? Embora ela seja uma boa ação, a gente sempre sabe o efeito governo aí nessa bagunça. Então deixe aí o comentário de vocês. Isso ajuda muito, me ajuda a chegar aos 10 mil inscritos até o final do ano. Ajuda demais aí cada um que está se inscrevendo. Muito obrigado para todo mundo que se inscreve aí no canal. E vai ficar nossa área de membros aí também para vocês olharem, tá? E então, o que a gente vê? Vamos voltar para o gráfico semanal, tá? Se a gente confirmar, ou seja, fechar abaixo dessa região. Vamos deixar um número redondo. Se a gente fechar abaixo dos 37 essa semana, aí a coisa complica e a gente realmente pode iniciar um movimento corretivo de baixa que vai nos levar aí para casa dos 34, R$ 35 e depois se a gente perder essa região só lá nos 30. A gente está falando aí de uma potencial baixa de mais de 20%. Então, por isso que eu acredito que vale a pena ficar de olho. A ação já não está tão barata, tem o risco governo, a melhor oportunidade de comprar e de investir para longo prazo já passou, na minha opinião. Então, eu ficaria bem atento com esse cenário. Claro, se a gente fechar esse gap e voltar a subir e romper esse topo dos 39, beleza, a gente tem um gás aí para chegar até a região dos 50. Então também é um cenário interessante. Tudo vai depender do que vai acontecer nessa região. E é sempre bom aí a gente ficar alerta, porque pode ser um movimento até mesmo dramático e a gente tem que estar pronto para reagir, tá? Vamos passar agora então, vamos dar uma olhada no barril de petróleo, vamos olhar o Brent aqui, vamos ver o que a gente pega de interessante e a gente pode dar uma olhada. Olha só, se a gente pegar o gráfico semanal, tá? Só o semanal. Olha o alvo que a gente tem. Eu estou trabalhando pro petróleo. A gente está falando aqui, ó. Vamos apagar primeiro isso aqui porque a gente não vai precisar dele. A gente tem um grande retângulo aqui que está praticamente sendo perdido. Vamos ficar de olho no que vai acontecer aqui. E o que a gente tem? Ó, primeiro movimento de queda, acumulação lateral. Se perder esse fundo dos US$ 70, a gente vai parar lá nos 50, tá? Então é uma queda muito forte aí de mais de 20, quase 30%, tá? Mas caso também a gente fique preso aqui nesse fundo, a gente tem potencial de voltar. Mas pelo contexto atual, eu ficaria muito atento com a possibilidade da perda desse fundo, tá? Então isso aí vai de encontro com a nossa análise aí da Petrobras. Então o barril de petróleo também não está muito interessante. Passando para a parte de notícias, Petrobras aí deve render 14,6 bilhões de dividendos em 2025, projeção do BTG, tá? O governo muito interessado com esses dividendos da Petrobras, que é muito útil para orçamento, faz muito populismo falando em diminuir os dividendos da Petrobras, mas o governo precisa desses dividendos para tentar zerar as contas, tá? O déficit infindável que eles têm. Então, de olho aí nessa possível, nesse grande no potencial de dividendos aí que vai ter nas ações da Petrobras, tá? Na parte de fundamentos, dividendos pagando 17%, bem grande, mas está muito perto aí da média de 13, 14%, mas ainda tem espaço para cair um pouco. Teve aquele grande pico aí quando teve a alta do petróleo. Na parte do preço sobre o lucro, basicamente estável, nunca foi muito diferente dessa região. Na parte do preço ao valor patrimonial, olha como a gente já está no pico histórico do preço sobre valor patrimonial. Muita gente olha e diz, tá muito abaixo, mas a Petrobras tem fator governo, tá? Tanto que a gente olha aqui, nunca passou desse 1,33. Então, atenção, a gente pode estar vendo aí o teto desse indicador. Tá? Na parte do ROI,
a gente está numa correção, chegando aí, nos aproximando da média de 11,73. Então, de novo, tem um espaço para cair. Se o petróleo cair, também vai afetar. O governo inventando coisa também afeta. E a margem EBITDA também, uma tendência aí bem clara de baixa. Na parte de resultados, a gente vê 2023 olha 2022, 23 já caiu. Esse ano até prejuízo deu na Petro, tá? Então a gente pode ver aí resultados cada vez mais fracos. Então, de olho aí na Petrobras, porque pode vir muita coisa ruim para os próximos meses. Beleza, pessoal? Não esqueça de olhar as outras análises aí em cima do canal também e se inscrever no nosso canal de criptomoedas. Valeu!